Que a misericórdia seja glorificada agora e para sempre. A fé verdadeira encanta o coração de Jesus. Eu sou Madre Rosa da Cruz, do Instituto das Irmãs Servas Adoradoras da Misericórdia, e eu estou aqui para rezar junto com você o Santo Evangelho. Então vamos pedir o Espírito Santo, porque sem ele nada podemos fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos pegar a nossa Bíblia. Estamos no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículos 1 a 8. Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si: Esse homem blasfema. Jesus, penetrando-lhe os pensamentos, perguntou-lhes: Por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: Teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma tua maca e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Os milagres que o Senhor realiza são sempre para despertar a nossa fé. Este Evangelho, ele nos coloca uma outra perspectiva. Primeiro ponto importantíssimo, nós vermos que o Senhor se admirou da fé daquela gente, aqueles que levaram o paralítico até o Senhor, que confrontaram a multidão, que fizeram toda a movimentação para que este amigo fosse colocado diante do Senhor. Quando, estando diante do paralítico, o Senhor não disse não para ele, num primeiro momento, ser curado. O Senhor fala: teus pecados te são perdoados. A estranheza daqueles homens, dos fariseus, foi de que o Senhor, dizendo isso, colocava-se na figura de Deus. Por quê? Só Deus sabe e pode perdoar pecados. É claro que hoje nós sabemos que sim, Jesus é Deus. O Senhor, ele anunciando isso ao povo, precisava colocar com muita frequência para que a fé daquelas pessoas fosse crescendo aos poucos, mas para os endurecidos de coração, isso constituía uma blasfêmia. Mas vamos entender bem, este homem estava paralítico das pernas. Foi levado diante do Senhor com uma intenção clara de que suas pernas fossem curadas. Mas o Senhor, ao se admirar da fé daquelas pessoas, dá algo que é mais precioso do que a cura física. O Senhor curou a sua alma. O seu corpo vai padecer. Até Lázaro, que foi ressuscitado, depois morreu de novo. O Senhor quer curar a nossa alma. E isso só Deus pode fazer. Significa que nós, diante do Senhor, precisamos saber o que pedir. É claro, precisamos de milagres na nossa vida concreta, na nossa família, sim, nos nossos corpos, na nossa mente. Precisamos do agir divino em nós. Mas a questão é que nós precisamos focar sempre com grande atenção. Isso não é o mais importante, porque isso passa. Nós temos que ter os nossos olhos voltados para o que é eterno, que não passa. Vamos zelar de todo o nosso coração pela nossa alma. Os nossos pecados são mais prejudiciais do que uma doença.
Às vezes as pessoas ficam em pânico porque recebem o diagnóstico de câncer. É claro que isso é trágico, é terrível. Mas passa, é físico e pode ser um instrumento de santificação. Por que nós não ficamos mais abalados quando nós nos percebemos caindo num pecado grave? Se nós tivéssemos noção do que isso significa no mundo espiritual, o nosso choque não seria diante de doenças físicas, mas seria diante do estado da nossa alma. Deus deu o que ele precisava, perdoou os seus pecados, curou a sua alma. O milagre feito foi para que as pessoas tivessem fé e acreditassem que sim, ele é o enviado de Deus, ele é Deus. E ele pode perdoar pecados e ele pode curar os corpos. Ele mostra. Ou seja, o nosso Deus pode todas as coisas. Mas ele não está aqui para brincar conosco. Ele sabe, a nossa carne padecerá. Então, todos os esforços do nosso Senhor serão para a nossa edificação espiritual. Tenha isso muito forte em seu coração. Até mesmo doenças físicas podem ser permissão de Deus para que a nossa alma seja santificada. Pense nisso. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de olhar para suas dificuldades como sendo algo tão terrível. Às vezes, esse é o menor dos problemas. Dedique seu tempo e sua atenção na salvação da sua alma e daqueles de que você ama. Reze muito, peça muito a Deus, dobre seus joelhos, capriche mais na sua intimidade com o Senhor, porque isso é eterno. Quantas pessoas têm medo da morte, medo de adoecer? Nós temos que ter medo da perdição eterna. Se é na reação de um santo temor, nós alcançaremos a graça da salvação. Por isso, olhe para aquilo que é o mais importante e assim você terá concentração das suas forças naquilo que não passa. Pense nisso. E diante desta verdade espiritual, vamos clamar ao Senhor que Ele mesmo nos ajude, nos inspire, nos movimente e nos tire tantos vãos temores pela força e autoridade do Seu Espírito Santo que já está em nós. Peçamos então essa bênção que vem do coração misericordioso do Senhor sobre a nossa saúde física e sobre a nossa saúde espiritual. Que Deus arranque de nós o medo da confissão, que Deus arranque de nós a cegueira, o não entendimento do que é o pecado, a resistência da conversão, que Deus arranque de nós a dureza do nosso coração. Nós queremos, Senhor Jesus, receber os mais importantes milagres, o milagre da conversão. Pedimos assim a vossa bênção sobre nós, sobre a nossa caminhada espiritual, sobre a casa de cada um destes filhos, a família. E assim, Senhor Jesus, estabeleça sua vitória nas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.